Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Vamos falar um pouco das coisas espirituais, né? Vamos ficar por alguns momentos em busca dessas verdades, das verdades espirituais, desses conhecimentos espirituais, porque o conhecimento intelectual, o mundo está cheio, né? E todos nós sabemos de que jeito que o mundo está. Então nós vamos, nesses momentos agora, procurar relembrar um pouco das coisas de Deus, né? Das leis divinas trazidas por Jesus através da lei maior, que é a lei do amor, transcritas pelos evangelistas através do Evangelho de Jesus. Mas antes de adentrar ao tema, eu vou tocar uma música e após a música nós iniciaremos a exposição, ok? Eu sei, o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, sorrir, pensar no mundo bom é ser uma criancinha, é brincar e ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Cantar, sorrir, pensar no mundo bom é ser uma criancinha, é brincar e ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então, meus irmãos, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E de que forma que nós podemos traçar um paralelo em relação a isso, né? Nós podemos traçar um paralelo em relação ao coração puro com o ouro, né? Como que se faz a depuração do ouro? O ouro pega-se o metal para
transformá-lo num metal puro, coloca-se num cadinho, se eleva a temperaturas adequadas e então toda a impureza do metal é retirada e se apura ali o coração, o ouro puro. E o nosso coração, ele não é diferente, porque nós precisamos retirar as impurezas dos nossos corações, porque é isso que nos torna maus. São o orgulho, o egoísmo, a vaidade, são as nossas impurezas e as nossas mazelas maiores. E de que forma que nós iremos retirar isso dos nossos corações? Através do fogo, do cadinho regenerador, que é o conhecimento. Jesus nos disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Porque aquele que não conhece, ele não é tão culpado das ações equivocadas que comete. Então, por isso que nós, conhecendo as verdades, nós vamos limpando os nossos corações. Mateus, nesse capítulo, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, nos transcreve assim no item 1. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Porque quando nós depuramos os nossos corações, nós temos a possibilidade de enxergar a pureza. E Deus é a pureza total, é perfeição. Deus é a perfeição. Nós ainda alcançaremos a perfeição, mas relativa, né? Porque senão não teríamos um Deus. E no item 2, apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo de 13 a 16. Vejam bem, o reino de Deus é para aqueles que se vos assemelham. Por isso Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas. E qual é essa semelhança que Jesus nos coloca, nos mostrando, para que a gente possa encontrar esse caminho? É o caminho do melhoramento das nossas mazelas. Porque você já... de que forma que nós podemos encontrar a reencarnação? Através das crianças. Só acontece dessa forma, porque existe todo um planejamento, todo um projeto feito para que o espírito receba a oportunidade reencarnatória. Então o espírito é preparado, ou a família é encontrada, fazem os acertos para que recebam esse espírito, e aí então nós chegamos como crianças. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus também, mas para aqueles que vos assemelham. Por que Jesus disse isso? Disse porque no momento
que nós reencarnamos, de 0 a 7, nós somos muito maleáveis, porque quem está reencarnando é um espírito milenar, assim como eu, como você, como todos nós. Somos espíritos milenares e também somos reencarnantes. E esse espírito que chega, ele tem a possibilidade, com o véu do esquecimento, receber as instruções de nós, pais, avós, aqueles que estão incumbidos de ser responsáveis pelas crianças. Então, vejam vocês a responsabilidade daqueles que estão responsáveis pelas crianças. Por isso, Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque no momento que nós auxiliamos os nossos filhos, os nossos netos, as crianças de um modo geral, nós também estamos nos ajudando, nos auxiliando, evoluindo e fazendo coisas melhores para a nossa existência, para o nosso aprendizado. Então, por isso que Jesus disse assim, porque vocês já observaram um grupo de crianças, vamos chegar numa creche, numa escola de primeiro grau, ali onde as crianças em tenra idade estão ali. E eles estão lá brincando, em grupos, e o que acontece com as crianças? Normalmente eles têm divergências, por causa de um brinquedo, por causa de alguma coisa, e aí eles brigam. Eles brigam ali entre si, naquele grupinho, aquele que se sentiu ofendido ou alguma coisa, ele sai e vai brincar no outro grupo. Mas sem ódio, sem rancor, sem ressentimento. Foi para lá, para o outro grupo. Aí, por A ou mais B, os dois grupos se juntam, eles continuam brincando da mesma forma, sem rancor, sem ressentimento, sem nada. E nós? Como estamos fazendo? De que forma que nós estamos levando a nossa vida? É dessa forma que nós estamos levando a nossa vida? Imaginem, nesse grupo das crianças não tem orgulho, não tem egoísmo e não tem vaidade. E se não tem orgulho, não tem egoísmo, não tem vaidade, não tem os filhos dessas mazelas maiores, que são arrogância, prepotência, ódio, rancor, maledicência. Não existe nada disso. Então, por isso que Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ou para aqueles que vos assemelham. Na pergunta 137 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos bons amigos espirituais, na pergunta 167, qual é a finalidade da reencarnação? E os benevolentes respondem: a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Então, a expiação é que quando as criancinhas chegam, quando acontece o reencarne, os pais têm o dever de colocá-los no caminho, porque todos nós recebemos a bênção da reencarnação para que possamos expiar as nossas faltas, os nossos erros, os nossos equívocos em encarnações anteriores. E quando nós temos a instrução adequada, nós temos pelo menos a possibilidade de nos tornarmos criaturas melhores.
a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Por quê? O melhoramento progressivo da humanidade, porque quando o espírito, quando chega, é bem orientado, a tendência é que continue dessa forma, porque nós recebemos o véu do esquecimento das encarnações anteriores. E aí nós temos a possibilidade de termos uma existência mais digna, mais reta, mais adequada, vamos dizer assim. Na pergunta 383, Kardec pergunta aos benevolentes: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Respondem os benevolentes: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Observem, nós estamos encarregados da educação do reencarnante, dessas crianças que Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. E a incumbência é para nós que estamos encarregados de encaminhá-los para que eles possam ter essa oportunidade de se melhorarem. Eu costumo sempre falar de Jesus, né? E quando Jesus chegou dos 40 dias do deserto, das suas provações, ele chegou em Jerusalém e postou-se ao lado do templo e estava ali. E na frente do templo, como sempre, estavam lá os doutores da lei, os fariseus, né? Eu costumo dizer que somos fariseus da modernidade, porque sabemos muitas coisas e fazemos muito pouco. E eles estavam lá discutindo as leis mosaicas, de que forma que deveriam agir, de que forma que deveriam fazer, mas estavam só na conversação, né? Estavam lá. E dentre esses sacerdotes, esses doutores da lei, tinha um deles chamado Hanã. E Hanã, quando viu a figura majestática do Cristo, sentiu uma atração profunda e aproximou-se de Jesus e perguntou: Nazareno, o que fazes na cidade? E Jesus o olhou com um olhar sereno e disse a ele: eu passo pela cidade buscando a implantação do reino de Deus. E Hanã olhou para ele com aquele olhar arrogante e prepotente. O que entendes tu por reino de Deus? E Jesus lhes respondeu: o reino de Deus, sacerdote, é a obra divina no coração dos homens. Perceberam, meus irmãos? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, que veio trazer a lei de amor, já nos falava dos bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque deles é o reino dos céus. Então, não é novidade para qualquer um de nós que nós precisamos melhorar os nossos corações. Por isso Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus, ou para aqueles que vos assemelham. Então, de que maneira que nós vamos melhorar a humanidade? Melhorando as criancinhas, com a responsabilidade e o dever que nos foi atribuído de conduzi-los de forma adequada. Porque nós estamos passando por um período de regeneração
E esse período de regeneração, não existe a possibilidade de nós, de não criarmos os nossos filhos de uma maneira cada vez melhor. Porque o período de regeneração, ele vai acontecer. E nós precisamos melhorar os nossos corações para que possamos ter a possibilidade de reencarnar novamente no nosso planeta, no planeta Terra. Ou então encontraremos o planeta de merecimento, né? Porque isso os espíritos fazem e determinam as reencarnações. Quando Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, eu lembro de como acontece, de que forma que nós estamos tratando as nossas crianças. Se nós colocamos os nossos filhos na escola, e aí à noite ele vem com um apontador lá, lindo, e aí nós perguntamos para ele, meu filho, onde que tu arrumou esse apontador? Eu não te comprei esse apontador. Ah, não, esse apontador é de um amiguinho meu lá, e ele, os pais dele têm muito dinheiro, isso não vai fazer falta. Aí, qual seria a atitude correta do pai, da mãe? A atitude correta seria pegar o seu filho no dia seguinte, levar até o colégio, encontrar o dono ou a dona daquele objeto, devolver e falar para o seu filho para pedir desculpas para essa menina ou para esse menino. Mas isso, nos dias de hoje, é politicamente incorreto, né? De que forma que essa amiguinha vai pensar, de que jeito que ela vai enxergar esse quadro, de que forma que o professor vai ver isso, de que maneira que a escola vai enxergar a minha família, de que maneira? Então deixamos assim, não fizemos nada. E esse nosso filho, ele é muito inteligente e ele vai progredindo nos seus estudos e chega na universidade e faz a faculdade lá de Direito, de Engenharia, de Administração. E aí, ele já com uma idade já madura, ele consegue um cargo político. E aí acontece o que está acontecendo hoje com os nossos irmãos que ainda não sabem o que fazem. Ainda mais, meus irmãos, dê a uma criança uma nota de R$100. Ela pega, olha, dá uma brincadinha com aqueles R$100 e já deixa ele meio de lado. Mais tarde, um pouquinho, você volta com 4, 5 notas de R$2, bem novinha, bonitinha, ali que dá para brincar de dinheiro, e pergunta para essa criança se ela quer trocar. Ela prontamente vai trocar, porque ela não sabe o valor dos R$100 e o valor de R$2. Ela sabe que ali tem um papel e depois tem outros 5 papéis, que ela pode brincar de uma forma melhor. Esse é o valor que ela dá a isso. Aí alguns podem dizer assim, é óbvio que ela faz isso porque ela não sabe o que ela está fazendo. Pois é, meus irmãos, é justamente isso. Por isso que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não foi isso que ele nos falou lá na cruz? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, porque nós ainda somos crianças espirituais. Por isso, meus irmãos, nós precisamos prestar atenção no que fazemos para as nossas crianças,
de que forma que elas estão se portando e o que elas fazem para nos mostrar os exemplos que elas nos dão. Por isso, meus irmãos, eu quero agradecer muito do fundo do meu coração a todos vocês. E para agradecer, nós vamos dizer assim: muito obrigado, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás, pelo pão, pelo ar, pela paz. Obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o ar, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que voa ligeira no céu de anil e que desce na terra, colorida, salpicada em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na verdadeira vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro, do povo que desce do morro na praça a cantar, e que ouve a melodia dos imortais uma vez, e não se esquecem jamais. Diante da minha audição, pelos surdos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio, e meus pés que me levam a caminhar, sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra encarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão bom ter um lar, mesmo que esse lar seja um triplex, uma mansão ou um bangalô, mas que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido e de mulher, de irmã e de irmão, mesmo que seja o amor de um cão. Pois é tão triste, Senhor, viver na solidão, mas se eu não tiver um teto para me abrigar, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, não blasfemarei, simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Jesus.